pra conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Tinha desejo de ser batizado com fogo divino ser pentecostal, e foi para uma festa culto abençoado, onde o monte fumegava era fogo total. No meio daquele fogo uma irmãzinha cheia, batizada por Jesus, do banco levantou, começou a marchar e dançar na igreja. O irmão vendo aquilo logo duvidou e disse: eu quero ser batizado com fogo, mas pra ficar assim eu não quero nem creio. Jesus Cristo usou um vaso na congregação, enviou onde estava aquele irmão e disse: eu vou te batizar num ônibus cheio. Aí o irmão tocou no outro irmão que estava ao seu lado e disse: essa profecia não foi pra mim, porque eu sou dono de uma grande empresa, tenho uma frota de carro, não ando de ônibus. Mas o que Deus fala, Deus cumpre. Passado alguns dias, certo dia ele acorda para ir para sua empresa, tenta ligar o primeiro carro e ele não pega, vai para o segundo carro, não pega, e assim foi, um a um. O Espírito Santo não deixou nenhum pegar. Quando chegou no último carro, ele lembrou da profecia e pensou: pronto, vai se cumprir hoje, mas eu não vou de ônibus, eu vou de táxi. Mas veja só como Deus faz. E foi para a parada esperar um táxi. O que passava estava cheio pra agonia dele, e de repente para o ônibus pra onde ele ia, e o mesmo estava lotado, só cabia ele. Eu chego atrasado, mas nesse não vou. De repente lá vem outro para o seu alívio. Jesus teve misericórdia e chegou a bênção do mesmo que passou, só que agora vazio. Aí o irmão pensou: pronto, o ônibus está vazio, a profecia não pode se cumprir. Minha empresa não é tão longe, não vai dar pra encher. Mas de repente o irmão começa a lembrar daquele culto abençoado, esquece a profecia e começa a glorificar. Oh glória, oh culto gostoso, oh glória a Jesus. E o irmão glorificando nem percebe que aquele ônibus que passou cheio quebrou, e o povo teve que passar todinho pro ônibus que ele estava. Ele ficou ligado, dando glória, aleluia. De repente, em certo momento, Jesus batiza o irmão com o Espírito Santo. O irmão começa a falar em língua estranha, não se contenta em ficar sentado, fica de pé e começa a marchar, todo bem arrumado, engravatado, e o ônibus vira alvoroço. O motorista para o ônibus e pergunta: que negócio é esse que está acontecendo aí? Alguém diz: motorista, tem um homem aqui dentro que ficou doido, tá falando uma língua que ninguém entende, e quando a gente toca nele leva choque. Meu Deus do céu, o que é que a gente faz? Vamos descer esse camarada aí, chamar o guarda pra fazer alguma coisa, levar pro hospital, pro manicômio. Aqui dentro ele não pode ficar. Foi uma dificuldade pra descer o irmão, e todo o povo desceu pra ver no que daria. Fizeram uma roda, aquela multidão, era tanto benzimento, tanto Ave Maria. Foram chamar o guarda, que já foi difícil, abrir caminho entre o povo que estava lá. E quando o guarda viu o irmão, se abraçou com ele, e em línguas também começou a falar. Aleluia! Eita, glória a Deus! Não era que o guarda era crente batizado com o Espírito Santo, já entendia o mistério? Aí foi que o povo ficou assombrado e disse: aí gente, ninguém encosta não, ninguém encosta, esse negócio pega. E pega mesmo, irmão. Começa a glorificar a Deus onde você estiver, que Jesus pode te encher de poderoso. Na cozinha, na sala, no quarto, na varanda, varrendo, lavando louça, passando pano na casa, como estiver, glorifica! Desse jeito é o Deus da Bíblia Sagrada. Ele decide, faz do jeito que ele quer. Se ele promete, cumpre, ele nunca falha. É desse jeito, esse é o jeito que ele é. Não se preocupe, irmão, somente dê glória. Deixa o povo dizer que é coisa absurda. Arrebenta tudo, mas o que ele fala cumpre, mesmo que pra o mundo pareça loucura. Eita, glória a Deus, aleluia!
Rede Popular de Rádio e TV, agora na Serra, são exatamente 17 horas e 50 minutos. Uma excelente noite de quarta-feira para você, exatamente dia 24 do mês 5 deste ano maravilhoso de 2017. Agradecemos a Deus por mais um dia que o Senhor pôde nos abençoar com um dia de vida, com mais um dia de saúde, com mais um dia de enfermidade, com mais um dia de facilidade, com mais um dia também de dificuldade. Agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito por mim e por você, exatamente não só hoje, mas desde a sua criação. Deus vem tomando conta exatamente dos seus filhos, desde Gênesis a Apocalipse. Agora na Serra, são 17 horas e 51 minutos, 17h51. Uma excelente tarde para você que está em Balneário de Carapicuíba, noite, né? Me perdão. Uma excelente noite, você que está em Balneário de Carapicuíba, em especial meu amigo presbítero Manuel, né? Grande cantor gospel, nosso querido Manuel. Ok, você que está em Balneário, a todos vocês que estão no bairro de Fátima, você que está em Divinópolis, um abraço meu amigo e irmão aí, da Rádio Integração, ok? Rádio Digigóspel é uma rádio agregada à Rede Popular de Rádio e TV, mas está lá o meu querido e amigo, né, Magno, ele que é o dirigente da Rádio Integração em Divinópolis. É você que está nos ouvindo em Planalto Serrano, aí no ponto final do Bloco B. Um abraço aí, o meu amigo Alas e toda seus amigos, sua família. A você que está no Bloco C, eu quero saudar aí a nossa querida amiga, a Ellen, né? Nós conhecemos hoje a Ellen, ela é filha do meu amigo Fabiano, né? Lá exatamente junto com a sua esposa, que trabalham em conjunto em família, lá da distribuidora de gás, da Elia Gás, ok? Ellen Gás. Então um abraço aí a todos aí que estão acho que é a Rua Tupi, no Bloco C, em Planalto Serrano. Eles estão nos acompanhando hoje ao vivo, né? Tudo chega no tempo certo de Deus, e Deus determinou que hoje nós pudéssemos aproveitar a manutenção que nós estávamos fazendo. Nós instalamos mais uma caixa de som na Rua Tupi, lá no Bloco C, próximo lá da Ellen Gás. Abraço para todos vocês. Daqui a pouquinho quero convidar vocês aí para estar conosco acompanhando o programa Falando de Jesus, aonde realmente daqui a pouquinho um mensageiro, graças a Deus, já está aqui aposta na nossa frente, o nosso querido irmão Marcos Natalino, ele que é evangelista da Igreja Evangélica Vida, membro, né? Ele está levando o evangelho, tá certo? O Senhor falou de pregar o evangelho a todas as pessoas, certo? Pedro, Marcos, João, eles não tinham nenhuma igreja como membro, eles tinham Jesus, então eles passaram a ser os maiores evangelistas, como Paulo, né? Para pregar a palavra. Mas tudo bem, tá, Varão? Então tá aqui o irmão, ele que é o responsável pela palavra de Deus hoje aqui para todo o Brasil, para outros países, a você que está na sua casa, a você que está no comércio, a você que está em Central Carapina, um abraço aí para o meu amigo Ananias, um abraço aí para o meu amigo, como é o nome dele mesmo? Deu branco no nome do meu querido amigo lá, o esposo da minha amiga Jaciara, tá certo? Deu branco, né? Daqui a pouquinho a mensagem chega falando o nome dele. Um abraço pro meu amigo Graucio Santos, ele que é diretor da GS Missões, né? Agência de Cantores Gospel Capixaba, que está lá em Novo Horizonte. Um abraço para você que está em Campinho, a você que está em Vista da Serra, a você que está em qualquer lugar deste Brasil, em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Guarapari, a você que está em outro estado brasileiro, em Guarulhos, a você que está em Taboatão, lá no, acho que é interior de São Paulo, né? Você que está nos acompanhando também lá no Pará, que Deus possa estar abençoando todos os nossos vídeos. A você que está na França, na Alemanha, na Argentina, a você que está na África do Sul, aonde você estiver, nós convidamos a você estar junto conosco para o nosso momento espiritual, para o nosso momento de oração, de agradecimento a esse Deus maravilhoso. Nós estamos sabendo hoje, tá certo, de tudo que está acontecendo no nosso país, nós estamos sabendo de tudo que está acontecendo em outros países. Eu só queria deixar para os nossos queridos amigos e irmãos que nada disso que hoje você está ouvindo, nada disso que você hoje está vendo que está acontecendo, inclusive guerras entre famílias, exatamente crimes escrapulosos,
entre pessoas que não estão respeitando nem os próprios filhos, as pessoas que não estão respeitando nem suas próprias famílias, das pessoas que não estão respeitando o próprio amor de Deus que morreu na cruz. Mas não se assuste, não se espante. Eu só quero dizer a você, meu amigo, a você, minha amiga, a você que nos acompanha exatamente há quase 3 anos, que com a permissão de Deus e pela vontade dele, nós estamos aqui transmitindo esse programa. Começamos aqui, graças a Deus, humildemente no bairro de Taquaraú. Começamos atendendo as comunidades Chico City, Colina, Laranjeiras Velhas, Vista do Mestre, Taquara 1, Taquara 2. Mas Deus sempre tem um propósito dele. E Deus realmente estava nesse projeto, estava com Deus, e Deus simplesmente está usando a nós como servo. E hoje este programa está chegando em vários municípios da Serra, graças a Deus em primeiro lugar, e também as rádios Fonte, Cultura, Integração, Digigospel, TV Providência, Rádio Popular em Planalto, Rádio Popular em Novo Horizonte. Agora tem uma nova rádio que nós estamos já também conversando, acho que é Onda Mais. Eu não gravei o nome certinho, mas nós já estamos de acordo com o diretor dessa nova rádio online, que também ela transmite para todo o Brasil. Há grande interesse da parte do nosso querido irmão, tá certo, de fazer essa transmissão também pela rádio online Onda Mais. Nós vamos saber direitinho se assim é da promessa de Deus, a que Deus permite e aqui é cumprido. Porque quando você faz algo para Deus por amor, quando você faz algo para Deus exatamente para levar sua palavra a todas as criaturas, todas as nações, Deus também vai abrindo as portas. Aqui vocês que nos conhecem há 3 anos, nós não falamos aqui de dinheiro, nós não falamos aqui de patrocínio, nós não falamos aqui de audiência. O que nós aqui se preocupamos é preparar tudo para que o mensageiro, o portador da palavra de Deus, ele pode se assentar aqui na nossa cadeira e levar a palavra de libertação, levar a palavra de salvação, levar a palavra de cura, levar a palavra de amor, levar a palavra, a verdadeira palavra de Deus. E se dentro desses 400 mil pessoas que estão nos ouvindo exatamente nesse horário, muitos larga a TV, muitos largam exatamente algo e às vezes senta no seu computador, até mesmo pelo Face, né? Nós temos aí o facebook.com/RedeRCP, muitos acompanham no trabalho, muitos acompanham no ônibus. Então isso aqui para nós, nós sentimos gratificado. Mas Deus fica muito mais feliz quando realmente uma pessoa ouviu a mensagem que o mensageiro, que o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração para ele trazer. Nós aqui não colocamos o tema para que o mensageiro venha trazer a palavra. Porque se você você convida um mensageiro e você coloca o que você quer ouvir, isso não é de Deus. Deus é que dá a palavra ao homem para que ele possa transmitir às pessoas. Deus, ele levanta o homem. Então o homem, quando ele coloca para alguém, eu quero que você fale sobre isso, eu quero que você fale sobre aquilo, é algo que ele tem interesse, que as pessoas ouçam. Não, tem que deixar o mensageiro de Deus colocar. Eu quero que você vai falar sobre A, B, C, de A a Z. Não, eu quero que você fale de Gênesis, Apocalipse, acabou. Para nós, o mais importante é que a palavra ela é genuína. A palavra aqui, ela não é bibliografada, ela não vem de outro, não. Ela vem do coração de Deus para o coração do mensageiro, para ele trazer o recado. Isso com certeza, você que está nos ouvindo, a cada dia você escuta uma mensagem diferente. Pode ser que na mesma semana Deus permite que um mensageiro traz uma mensagem que você ouviu ela na segunda, mas isso é da parte de Deus, porque os mensageiros que passam por aqui, e não são poucos, graças a Deus por isso, a Seara, graças a Deus, cada vez está crescendo, e é assim que Deus quer, que cada vez nós convidamos mensageiros, conhecemos novos mensageiros, como está aqui o irmão Marcos Natalino, ok? Está aqui para trazer a palavra, não conhecia, mas se ele está aqui, Deus o capacitou, Deus inspirou ele espiritualmente, Deus com o Espírito Santo dele vai estar colocando ele na boca dele,
a palavra que Deus quer que eu ouça e que você ouça. Agora na Serra são exatamente 18 horas, nós vamos na nossa oração e você já prepara o seu ouvido, abre o seu coração, deixa que a palavra de Deus usada pelo mensageiro, pelo Espírito Santo, chegue até você. A nossa missão não é fazer você cristão, a nossa missão não é fazer você crente, a nossa missão não é fazer que você vá para uma igreja. A nossa missão é que você escuta a palavra de Deus e que você abra o seu coração e você vai exatamente fazer a sua decisão. Porque Deus está na porta do seu coração, querendo entrar. Mas você tem que deixar, você tem que abrir. Na Serra, 18 horas e 1 minuto. 6:01. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui
pra conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos dessa noite com a paz do Senhor Jesus e gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com todos os irmãos. E juntos aqui podemos meditar na palavra do Senhor. Amém? E gostaria que você pegasse sua Bíblia e abrisse no livro de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13. É o que vamos compartilhar nessa noite. E que Deus possa falar em nossos corações a cada minuto. Amém? O texto, ele começa com o seguinte versículo, 13, né? Que diz assim: E chegando Jesus as partes de Cesaré de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem diz o homem ser filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou outro um dos profetas. Versículo 15. E disse ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi da carne nem do sangue que vos revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou seus discípulos que ninguém dissesse nada, que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos e principais da sinagoga, os sacerdotes, e ser morto, e ressuscitar no terceiro dia. Versículo 22. E Pedro, tomando a parte, começou a repreender, dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti. De forma nenhuma acontecerá isso. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas de Deus, mas somente as dos homens. Eu queria repetir essa parte B do último versículo 23, que diz: Porque me serve de escândalo, porque não compreende as coisas de Deus, mas somente as dos homens. Bom, aqui nesse texto, é um texto muito lido, muito compreendido em meio às igrejas, mas ele traz uma mensagem para a gente muito importante, porque nesse momento nós podemos ver que Pedro, ele acreditava em Jesus, ele queria as coisas de Jesus sobre a vida dele, mas em certo momento ele não compreendia as coisas que Jesus tinha sobre a vida dele. E assim também muitas das vezes acontece em nossas vidas. Nós cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo, queremos as coisas dele sobre nossas vidas, mas de certa forma nós não compreendemos qual o projeto que ele tem nos propósitos e nos ministérios sobre nossa vida. E nessa noite juntos podemos meditar nessa palavra e entender um pouco do que Deus quer falar em nosso coração. Bom, aqui Jesus estava passando uma cidade chamada Cesaré de Filipe. Essa cidade, ela tem por nome Cesaré de Filipe, porque é uma cidade batizada com o nome de César, né? Cesaré, em homenagem a César Tibérios, o grande imperador romano daquela época. E Filipe, o segundo nome da cidade, porque estava sob as mãos do governador Filipe, que era filho de Herodes Filipe. Existia também próximo daquela redondeza uma outra Cesaré, que é a Cesaré Marítima, onde ali tinha grandes produções, o meio comercial era muito forte. E quando Filipe ele toma posse dessa cidade, ela não tinha uma tendência tão forte e comercial naquele momento, e precisaria crescer um pouco mais. Então Filipe, como administrador daquele local, ele tem a ideia de repente, colocar uma situação de crescimento, uma administração de crescimento. E aí o que ele faz? Ele começa a investir naquilo que a cidade tinha de melhor, porque esse local, ele tinha uma localização no norte de Israel, próximo ali ao Monte Hebron, onde tinha uma vegetação bela, onde tinha várias cachoeiras,
ali onde nascia, no Monte Hebron, as nascentes do Rio Jordão, e corria para aquele local. Então ali Filipe tem a ideia de fazer a seguinte forma: dar oportunidade de construir-se vários templos naquela época. E, de certa forma, templos da cultura grego-romana que existia naquele período. E entre esses templos ali foram construídos o templo de Afrodites, o templo do deus Paná, do templo Zeus, e outros templos mais que foram construídos naquele local. Em um determinado momento ali, Jesus Cristo passa com seus discípulos naquele local, e os discípulos, segundo alguns historiadores, começam a dizer assim: olha, Jesus, naquele local ali tem um templo de Afrodites, naquele outro local ali tem um templo do deus Panã, o deus da música, naquele outro local ali tem um templo Zeus. E ali Jesus, talvez, em determinado momento, fala: vocês conhecem, toda a população que conhece esses deuses realmente? E os discípulos respondem: sim, com certeza, conforme está por versão de alguns historiadores. Mas Jesus para num determinado momento, no versículo 13, que nós lemos, e pergunta: e vocês? Quem dizem aí ser o Filho do Homem? Quem dizem sobre o Filho do Homem? Eles param por algum minuto, começam a pensar. Talvez um deles se aproxime e diz: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Mas Jesus, ele toma novamente a parte, no versículo 15 diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, como sempre, dá o primeiro passo à frente, em todas as circunstâncias, como a gente lê na Bíblia, e aqui não foi diferente. E ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento, Simão Pedro estava dizendo para Jesus que ele acreditava em Jesus Cristo, que ele era o Filho do Deus vivo. E aqui nós aprendemos que nós temos que crer em Jesus Cristo em todos os momentos da nossa vida. O primeiro passo, na verdade, para a salvação é crer em Jesus Cristo. E a palavra crer, na verdade, é algo que todo mundo acredita. Todo mundo crê em alguma coisa. Independente da sua religião, independente daquilo que você acredita, mas todo mundo crê. Existiu até uma frase assim que um certo ateu disse uma seguinte palavra: eu sou ateu, graças a Deus. Às vezes até o próprio ateu ele acaba caindo nesse conceito. Todos creem, até mesmo o diabo ele crê em alguma coisa. Mas no mundo que vivemos hoje, na condição que está o mundo hoje, está difícil acreditar em alguma coisa. Existe o meio político que a sociedade está vivendo, os relacionamentos que as pessoas estão construindo, que estão se desfazendo por falta de credibilidade. Até mesmo a religião, ela tem feito isso com as pessoas, tirado a confiança, tirado a credibilidade e trazendo sempre a dúvida sobre a mente das pessoas. Mas nós que acreditamos em Jesus Cristo, que cremos no verdadeiro amor de Jesus, de certa forma nós andamos meio com a contramão do mundo. A gente começa a caminhar na contramão do mundo. E a gente começa a observar isso no nosso dia a dia. A primeira coisa que a gente observa no meio da sociedade: todos aqueles que creem verdadeiramente em Jesus Cristo acabam tendo uma certa represália pela sociedade. Porque hoje é comum você ser uma pessoa incrédula ou não ter uma profissão de fé. Mas quando você acredita realmente em Jesus Cristo, quando você tem Jesus Cristo no seu coração, às vezes você é repreendido pela sociedade, as pessoas acham que você tem comportamentos diferentes daquilo que seria normal e começam a enxergar você de uma forma diferente. Às vezes também somos repreendidos e andamos na contramão, até mesmo dentro da nossa família. Quantas pessoas às vezes eles olham para você e falam assim: bom, você é crente, você é um cristão, você acredita em Deus, você está com a sua fé desse jeito aí, isso não vai dar em nada. Até mesmo dentro da nossa própria família isso acontece. Mas eu queria te dizer para você nessa noite que Deus, Ele está ouvindo a sua oração, que Deus, Ele está ouvindo a sua prece, Ele sabe o que está no seu coração. E se você crer, você acreditar e permanecer na sua fé, Deus vai te dar a vitória, porque Deus, Ele é fiel. Amém? E nós vemos também que essas situações acontecem também até em meio dentro da igreja. Quantas pessoas, às vezes, quando compartilham uma palavra conosco, às vezes a gente compartilha uma palavra de fé,
E as pessoas às vezes olham assim e falam, irmão, é desse jeito mesmo, isso vai acontecer. Então temos que sempre acreditar no impossível, andar meio que na contramão do que a vida está trazendo para a gente. E sabemos também que crer é o primeiro passo para a salvação, porque em Marcos capítulo 16 diz que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E ali nós vemos nesse texto que quando Pedro fala isso, logo após Jesus, ele volta para Pedro e começa a dizer, realmente, Pedro, você disse algo que não veio da sua carne, do seu sangue, mas o próprio Pai que colocou no seu coração, para que isso realmente fosse revelado na sua vida. E logo depois, Jesus Cristo, no capítulo 16, no versículo 18, diz, pois também eu te digo, Pedro, que és tu, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Naquele momento, Jesus Cristo começa a fazer uma promessa sobre a vida de Pedro. E Pedro começa ali a ouvir aquilo e querer isso para a sua vida. Quantas vezes, quando Deus tem promessas para nossas vidas, nós queremos isso, na verdade. Nós, como pessoas que acreditamos na palavra de Deus, você que está aí ouvindo, que realmente é uma pessoa que crê em Jesus Cristo, e com certeza você quer as coisas de Jesus Cristo para a sua vida. Você quer estar realmente de frente às coisas que Deus tem para a sua vida, porque Deus sempre tem o melhor. E nós queremos isso. E não foi diferente com Pedro. Pedro queria realmente aquelas promessas sobre a vida dele. E aí Pedro começou a ouvir tudo aquilo, porque Pedro queria sempre estar perto de Jesus Cristo para poder ouvir as promessas. Quantas vezes nós queremos estar sempre perto de Jesus para ouvir o que ele tem de promessa para a nossa vida, não é verdade? Pedro, ele era o mais disposto, interessado, todo momento. Talvez você que está me ouvindo, sempre está disposto na casa do Senhor para trabalhar, sempre está disposto sobre a obra do Senhor. Pedro, ele queria mudar a história da vida dele, e você talvez quer mudar a história da sua vida mediante aquilo que Deus tem como promessa para a sua vida. Pedro, ele queria servir a Jesus Cristo melhor do que qualquer outro discípulo. Talvez você quer sempre fazer o melhor para o Senhor, porque você tem o melhor dentro do seu coração para o Senhor, você quer isso, você quer dar o melhor de si para Deus. Pedro, ele queria receber todas as promessas de Jesus Cristo, as promessas que Jesus Cristo tinha para ele. E eu tenho certeza que você quer receber todas as promessas que Jesus tem para a sua vida. Mas, em determinado momento, quando Jesus começa a falar para Pedro assim, olha Pedro, vai acontecer tudo isso, você vai receber essa promessa, mas eu também tenho um desafio que eu vou cumprir. Eu vou, de certa forma, para Jerusalém, e ali eu vou padecer entre os anciãos, eu vou ser preso, eu vou ali ser crucificado, ser morto, e ressuscitarei o terceiro dia. E Pedro logo toma parte e começa a dizer para Jesus Cristo, Jesus, isso não pode acontecer com o Senhor. De forma nenhuma, tenha compaixão do Senhor. Quantas vezes isso acontece com a gente? Às vezes cremos em Jesus Cristo, queremos as coisas de Deus sobre nossas vidas, mas não compreendemos o que Deus tem para realizar. E às vezes Deus ele tem algo bem diferente daquilo que a gente imagina para a nossa vida. E a gente começa a dizer, Deus, isso não é para mim. Deus, isso não pode acontecer comigo. Deus, de forma nenhuma vai ser dessa forma. De forma nenhuma o trajeto vai ser desse jeito, porque os caminhos que eu tenho que passar são esses. Às vezes queremos traçar o nosso próprio caminho espiritual e não deixar que Deus trace por nós. Nós temos, na verdade, que crer e querer, mas compreender somente com o entendimento de Deus, somente com o entendimento do Espírito Santo, possamos compreender as coisas. E talvez você está aí nessa noite, e de repente já tem muito tempo que você é da igreja, você já conhece a palavra de Deus, você crê na palavra de Deus, você quer as promessas de Deus sobre a sua vida, mas até agora você está um pouco perdido, talvez, dentro no reino espiritual, dentro da sua vida espiritual, dentro até mesmo da igreja, você está um pouco perdido. E talvez você está perdido, meu irmão, minha irmã, porque você ainda não compreende as coisas que Deus tem para a sua vida.
E Pedro ali ainda não compreendia as coisas. Pedro, ele tratava as coisas de Deus como coisas dos homens, e não é assim. As coisas de Deus são tratadas conforme as coisas de Deus, de forma primordial, de forma realmente espiritual, porque tudo começa no reino espiritual, até mesmo a morte. Você já ouviu situações que uma pessoa antes de morrer talvez deixou uma frase, uma palavra, e dava a impressão que ela sabia que ele ia morrer? Porque, na verdade, a alma dela já estava de encontro com a morte. Isso só é executar posteriormente no reino físico. Tudo começa no reino espiritual. E para compreender Deus também começa no reino espiritual, não é diferente. Tudo começa no reino espiritual. Pedro, ele não compreendia o chamado que ele tinha ainda. E muitas das vezes sofremos no meio espiritual, na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, tudo que está ao nosso redor, porque não compreendemos o chamado que Deus tem para a nossa vida. Quando passamos a compreender o chamado que Deus tem para a nossa vida, nós passamos a ser pessoas melhores, pessoas mais felizes na presença de Deus. E servir a Deus não passa a ser mais agora um sacrifício, mas ser prazeroso. Porque servir a Deus tem que ser prazeroso. Porque se você não tiver prazer em servir a Deus, algo está de errado. Mas quando nós compreendemos a coisa de Deus, Deus faz você sentir prazer. Porque Deus é assim. Pedro, ele não compreendia até mesmo a si mesmo. Pedro, ele não compreendia ele mesmo. Quantos talvez estão ouvindo essa palavra e talvez meditam todos os dias? Eu não me compreendo a mim mesmo. Eu não compreendo a minha esposa. Eu não compreendo meu filho. Eu não compreendo os meus amigos. Eu não compreendo minha família. Eu não compreendo as pessoas talvez que estão ao redor na minha igreja. Eu não compreendo este mundo. Acredito sim que este mundo não deve ser compreendido, porque nós estamos aqui de passagem, tem algo muito melhor para a gente no reino celestial, mas temos que compreender aquilo que está ao nosso redor, porque quando começamos a compreender essas coisas, conseguimos trabalhar e realmente viver naquilo que Deus tem como projeto para a nossa vida. E para você compreender você mesmo, ou compreender as coisas que estão ao redor, temos que primeiro compreender as coisas de Deus, e quando compreendemos as coisas de Deus, Deus faz com que você compreenda você mesmo. E você começa a descobrir quem você é, o que você pode fazer, até onde você pode chegar e quem vai chegar com você. É assim que acontece quando compreendemos as coisas de Deus. E aqui, em Lucas capítulo 22, no versículo 60 e 62, nós vemos a parte que Pedro, logo à frente, em uma outra situação, quando Jesus Cristo, ele fala para Pedro assim: Pedro, olha, eu vou realmente compadecer, eu vou ser preso, vou ser martirizado, mas vou ser morto e vou ressuscitar ao terceiro dia. E aí, Pedro também, mais uma vez, indaga a situação, e Jesus Cristo fala para ele: olha, Pedro, vai acontecer uma certa situação, e você vai me negar 3 vezes, Pedro. E Pedro: não, de forma nenhuma, Senhor. Nunca te negarei, de forma nenhuma isso vai acontecer. Naquele momento, Pedro começa a provar que ele não se compreendia, ele não conhecia quem ele era. Mas se tem alguém que conhece você, que conhecia Pedro, e conhece você que está me ouvindo nessa noite, é o Senhor Jesus Cristo. Ele te conhece, bem mesmo no ventre da sua mãe. Ele sabe todas as coisas que acontecem sobre a sua vida. Ele sabe tudo aquilo que está no seu coração. Ele sabe a dor que você está sentindo nesse momento. Ele sabe a tristeza que você está passando. Ele sabe que amanhã você tem algo realmente poderoso, algo realmente difícil para resolver. Mas sabe de uma coisa, se você abrir seu coração nesta noite, entregar seu coração para Jesus e dizer: Senhor, eu não me conheço, mas o Senhor me conhece, o Senhor sabe como eu vou resolver isso, eu tenho certeza que amanhã mesmo Jesus vai te abrir essa porta e vai te dar vitória, porque Ele é Deus vitorioso, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que nos conhece, Ele é o Deus que nos ama, Ele é o Deus que nos sustenta e nos dá vitória, porque Ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. E ali, naquele momento, quando acontece exatamente o que Jesus tinha falado para Pedro, no versículo 60, isso acontece, Jesus Cristo ele é preso naquele momento, é levado pelos fariseus para estar diante, na verdade, de alguns líderes ali,
E logo depois, no caminho que ele é levado, acontece no versículo 60, que alguém indaga a Pedro e fala assim: olha Pedro, olha, eu conheço você já andou com ele que está sendo preso, você já andou com Jesus. E no versículo 60 do capítulo 22 de Lucas, Pedro diz assim: homem, eu não sei do que está falando. E quando ele falava isso, ainda o galo cantava. E naquele momento Pedro começa a lembrar o que Jesus tinha falado para ele. E nesse mesmo instante, Pedro estava acompanhando de longe Jesus. E Jesus, ele olha para Pedro, o texto diz no versículo 61, e o Senhor voltou o seu olhar diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou das palavras do Senhor, do que tinha dito, que antes que o galo cantasse, ele negaria 3 vezes. E logo em seguida, o versículo 62 diz: saindo dali, Pedro chorou amargamente. Talvez nessa noite, você está chorando amargamente. A sua alma está chorando amargamente. Os seus sonhos estão amargurados. A sua família, o seu trabalho, a sua vida social, até mesmo por ver tantas notícias ruins que passam na televisão, o seu coração chora amargamente. E Pedro ali fez isso, por não conhecer a si mesmo, por não compreender as coisas de Deus. Ele chorou amargamente. E talvez você está nessa mesma situação nessa noite. Mas eu quero te dizer que Deus tem uma palavra para você, como já está ministrando no seu coração, e dizendo que se você compreender as coisas dele, se você convidar ele para entrar na sua vida, para que você possa compreender o que ele tem para a sua vida, você não vai chorar mais amargamente. Mas você vai ter grandes momentos de felicidade, grandes momentos de vitória, porque Deus pode proporcionar isso para você, porque só Ele pode. Ele é o Deus onipresente, onipotente, onisciente. Ele consegue fazer todas as coisas e Ele vai fazer isso na sua vida. Basta você crer, basta você querer e basta você compreender o que Deus tem para a sua vida. Deus, Ele pode fazer isso. E naquele momento, Pedro, ele sai chorando amargamente. E ainda falta alguns dias para Jesus Cristo ser levado ao madeiro e padecer ali naquele local. E a Bíblia não relata exatamente quanto tempo, quantos minutos, dentro desse prazo que Jesus Cristo foi crucificado, Pedro chorou. Mas eu creio que Pedro ali, ele ficou alguns momentos ali chorando, olhando para dentro de si e falando: eu não me conheço mesmo. E tudo que ele falava comigo realmente era verdade. Eu não me conheço, eu não me entendo, eu não entendo as coisas que estão ao meu redor. Talvez você está assim nessa noite, não entendendo as coisas que estão acontecendo ao seu redor, não entendendo o que está acontecendo com a sua família, não entendendo porque você ficou desempregado, não entendendo porque na igreja está uma dificuldade enorme. Você chega dentro da igreja e sua oração não passa do teto, parece que bate e volta sobre você. Você está em casa e de repente não tem força para orar, não tem força para louvar o Senhor. Isso pode estar acontecendo porque você não está conseguindo compreender as coisas de Deus, amado. Mas essa noite Deus faz um apelo para você e diz que quer que você abra seu coração para que você possa compreender o que Ele tem para poder fazer sobre a sua vida. E Pedro, chorando amargamente ali, ele conseguiu entender o que Deus tinha para a vida dele. Ele conseguiu compreender as coisas dentro do reino espiritual, dentro dos projetos, dentro do seu chamado. E o mais importante, essa mesma situação, talvez Judas passou quando traiu Jesus Cristo. Mas Judas não se arrependeu. Judas simplesmente ficou com remorso e se matou. E talvez essa noite você está se matando espiritualmente. Você que está querendo matar o seu sonho, daquilo que você tão projetou na sua vida. Mas eu quero dizer que você não faça como Judas fez, mas que você faça como Pedro fez. Ele chorou amargamente naquele momento, mas ele tomou a decisão certa. Ele voltou os seus olhos para a cruz. Ele voltou os seus olhos para Jesus. E ali permitiu que Jesus o ensinasse
como compreender as coisas de Deus. E logo em seguida, lá no livro de Atos, já estava ali um homem que compreendia as coisas de Deus, um homem que compreendia o seu chamado, um homem que era feliz naquilo que fazia. E quando ele abriu a boca, muitas almas ali se renderam aos pés do Senhor. E talvez é isso que está faltando na sua vida. Você crê, você quer as coisas de Deus, mas ainda você não compreende. E Deus, nessa noite, através do Espírito Santo dele, ele chama você para fazer uma oração neste momento. Eu queria que você fechasse seus olhos e abrisse seu coração. E nesta oração, você pudesse pedir a Deus que você possa compreender as coisas dele, compreender o chamado, compreender as coisas no reino espiritual, compreender o que ele tem para a sua vida. E eu tenho certeza que se você fizer com o seu coração, com a sua alma, Deus vai mudar a história da sua vida. Feche seus olhos neste momento e vamos orar. Senhor, neste momento, eu entrego a vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, de cada vida que está agora com o seu coração aberto, de cada vida que está agora passando talvez uma dificuldade, ou passando exatamente esses parâmetros que falamos aqui da palavra de Deus. Ela crê na palavra de Deus, ela quer a palavra de Deus, mas ela não está compreendendo ainda o propósito que o Senhor tem na vida dela. Então, em nome de Jesus, ó Deus, como sinal da tua presença, Senhor, no coração dessa pessoa, na vida dessa pessoa, neste momento, toca agora, Espírito Santo. Toca agora na vida dessa pessoa e faz com que ela possa compreender, abre os olhos espirituais dela, que ela possa compreender o ministério que ela tem na sua vida, que ela possa compreender o chamado que ela tem, que ela possa enxergar as coisas no reino espiritual neste momento, que ela possa compreender as coisas de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, vai transformando agora este coração, vai realizando agora aquilo que o Senhor tem para realizar e muda a história dessa pessoa. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, faça uma obra completa, porque o Senhor é um Deus verdadeiro, o Senhor é um Deus poderoso e o Senhor sabe o que faz. Eu entrego a vida dessa pessoa em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço por estar aqui compartilhando essa palavra com você essa noite. E eu tenho certeza que se você que crê, que quer e que agora vai compreender e compreende as coisas de Deus, terá uma vida diferente diante do Senhor. Porque Deus pode fazer isso na sua vida. Eu agradeço e termino aqui dizendo a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você e sua família. Amém. Rede Popular de Rádio e TV, agora na Serra, são 18 horas e 33 minutos. Explicitamente, o recado, a mensagem da cruz foi trazida mais uma vez para mim, para você, nessa noite de quarta-feira, noite gostosa, noite que o Deus quis nos abençoar com chuvas aí na Grande Vitória. Que Deus possa estar protegendo com a sua mão as barreiras, exatamente os valões, para que eles não possam entupir, para que as famílias que até então moram bem próximo dessas barreiras ou até mesmo de valões aqui da Grande Vitória não possam sofrer danos ou prejuízos. Mas se essas duas coisas acontecerem, ainda assim eu agradeço a Deus, porque Deus que Ele é o dono de tudo, Deus que controla tudo, é Ele que tem a chave do céu e da terra. Então é Ele que faz todas as coisas. E nós aprendemos aqui exatamente nessa mensagem que o ateu, ele acredita em Deus. Realmente. Por que o ateu acredita em Deus? Porque quando ele está com dor de barriga, ele lembra de Deus.
quando ele está entre a vida e a morte, ele lembra de Deus. Quando ele está desempregado, ele lembra de Deus. Quando ele está com problema na família, ele lembra de Deus. Quando ele até às vezes passa por momentos diversos, ele lembra de Deus. A única vez que o ateu não lembra de Deus é quando ele está com a barriga cheia. A única vez que o ateu não lembra de Deus é quando ele está empregado. A única vez que o ateu não lembra de Deus é quando exatamente ele está solto, livre para fazer aquilo que Satanás gosta. Aí ele não lembra de Deus. A diversidade traz o ateu reconhecer que existe um Deus, mas a felicidade mundana faz com que ele esquece de Deus. Então nós aprendemos exatamente palavras abençoadas que o irmão trouxe aqui, Marcos Natalino, da Igreja Evangélica Vida, ali do Parque Residencial Laranjeiras, para que nós possamos ver duas coisas importantes, varão. Judas traiu Jesus. Estava entre os seus, mas traiu Jesus. Judas não se arrependeu do que fez. Pelo contrário, perdeu a salvação eterna porque ele se suicidou. Pedro, andando com Jesus, exatamente aprendendo tudo com Jesus, de boca para fora, adorava e era disposto a morrer por Jesus. Quando ele se viu numa situação difícil, ele negou Jesus. Mas ele houve um arrependimento para Pedro. Houve exatamente, quando Jesus fala de mim, se eu buscar o Senhor, ele vai me fazer nova criatura e vai me fazer nova pessoa, porque é só eu não praticar o que eu praticava. E Pedro exatamente se arrependeu, chorou amargamente e depois buscou a face de Cristo verdadeiramente. O que acontece no nosso mundo de hoje, que às vezes o cristão não é capaz de negar o pecado para se salvar. Às vezes o cristão não é capaz de largar a corrupção, largar as falsidades, as mentiras, as brincadeiras e algo por causa de Cristo. Porque quando Pedro se arrependeu e chorou amargamente, o Senhor conhece os corações de todos nós. Nós não estamos aqui falando por falar, nós estamos falando o que nós sentimos. Então, a palavra de Deus fala bem claro, ela tem umas leis de mandamento de arrependimento do pecado. Se você prostituía, não prostitui mais. Se você idolatrava outros deuses, não idolatra mais. Se você fazia ser homicida, não seja homicida mais. Se você é isso, a palavra vem no Testamento, vem todas as palavras de arrependimento. Então, se você consegue ir fugindo disso, saindo disso, não praticando mais isso, você está buscando o arrependimento, está buscando a face, buscando a presença do Senhor na sua vida. Não vai ser fácil. Vai ser momentos difíceis. Qual o cristão que não passa momento difícil? Mas ele não precisa de ser falso, ele não precisa de ser mentiroso, ele não precisa ser idólatra, ele não precisa de ser prostituinte, ele não precisa de ser adultério e tudo isso, ele não precisa. Basta que ele fale a verdade. Tenho dívida? Sim, eu devo. Não quer pagar? Não, não tenho condições de pagar. É uma verdade. Do que para falar mentiras. Às vezes o irmão trouxe aqui, está terminando a programação, o irmão falou da palavra da família. É tão fácil hoje, nós estamos vendo os jovens hoje, eles não... A palavra de Deus fala que o pecado lá, tem Gênesis, tá certo? Que a terra se dava antes do dilúvio, as pessoas se davam em casamento, em festa, em mudança e tudo, todo mundo ficava com todo mundo. Qual é a diferença de Noé daquele tempo ao tempo de hoje? Hoje está todo mundo ficando com todo mundo, hoje não tem aquele casamento decente, aquele casamento honesto, aquele casamento cristão, aquele casamento, não importa, dentro de uma igreja, hoje as pessoas estão se ficando, e desse se ficando cria-se uma criança, e dessa criança que cria, hoje o pai está para um lado e a mãe está para o outro.
A família já começa no pecado e, ao invés de buscar arrependimento do pecado, mas não encontra. E o que faz? Destrói a família. Eu, Djalma Bernardo da Silva, Deus me corrigiu do meu passado. Pedi perdão a Deus do que eu fiz do meu passado. E estou buscando a cada vez mais, buscar, Senhor, para mim tirar ainda algo, talvez seja algo de, tem perdido de algo mais ainda com Deus. Mas a gente vê que às vezes muitos veem o erro, às vezes os nossos filhos veem o erro da gente do passado, e nós estamos mudando, e às vezes não aprende, e comete o mesmo erro, e faz a prática do mesmo erro. Como que nós queremos as bênçãos de Deus se nós estamos indo para a esquerda, quando Deus quer que nós vamos para a direita? Como que nós vamos querer a proteção de Deus se Deus fala, faça isso e não vamos fazer outra coisa? Como nós falamos na mensagem aqui no início do programa, nós não colocamos tema da mensagem, Deus coloca no coração para falar. E assim trouxe o irmão a mensagem da redenção, a mensagem, está entendendo, do arrependimento. A mensagem de que é o seguinte, nós devemos buscar Deus, se nós queremos as provisões de Deus, nós temos que buscar. Agora sabemos, desculpa a expressão, tá, mensageiro? Sabemos que tem muitos engravetados, sabemos que tem muitos formados, sabemos que tem muitos, mas o próprio Deus, o Senhor Jesus, está destituindo essas pessoas, estão desmascarando essas pessoas que usam falsamente a sua palavra para se dar de bem. Pedro não quis se dar de bem. Pedro queria se livrar da prisão. Pedro queria se livrar talvez da morte. Mas Jesus já tinha advertido ele, você vai me negar. Então tinha que cumprir a palavra, a profecia que Jesus falou para ele. Porque se Pedro lá atrás foi escolhido exatamente para ser pescador de homem, largou de ser pescador de peixe para ser pescador de homem, ele tinha que passar por essa prova. Para que depois, lá na frente, se a gente continuar lendo a Bíblia em Atos, vai ver quantos prodígios que Pedro fez em nome de Jesus. Houve arrependimento. E às vezes nós hoje não se arrependemos do que fazemos. Temos vergonha de pedir perdão, temos vergonha de nos humilhar diante de uma pessoa que nós erramos do passado e pedir perdão a ela. Às vezes nós queremos só levar vantagem. A vantagem ela vai só até na frente, depois ela acaba. A salvação ela pode ser eterna. São 18 horas e 42 minutos. Eu quero agradecer ao mensageiro desta noite, que está aqui a convite do programa, também por indicação do pastor Biratã, da Igreja Batista, né, lá de Divinópolis. Tivemos o prazer já de receber o mensageiro 2 vezes aqui, também trazendo palavra a nós, ao qual falou do irmão Marcos Natalino, e aqui trouxe a mensagem para nós. E se Deus assim permitir, pela vontade dele, se o irmão assim sentiu aqui dentro deste programa, que a palavra de Deus tem que ser levada, a palavra de Deus tem que ser falada abertamente, verdadeiramente, para as pessoas, desculpa a expressão, não ter abobrinha no ouvido, é falar rasgado mesmo, abertamente, porque às vezes as pessoas não conseguem entender a Bíblia, não entendem, porque talvez falta discernimento espiritual, falta visão espiritual, quando o pastor Elvis falou ontem. São 18 horas e 44 minutos, nós vamos ficando aqui, agradecendo a esse eterno e maravilhoso Deus, a este o qual nos dá vida de manhã, de tarde, de noite, a esse que coloca o pão de cada dia na casa de todos aqueles, porque aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade, aqueles que fazem a prática dos seus estatutos e dos seus mandamentos, o Senhor não deixa passar fome, o Senhor não deixa passar dificuldade, o Senhor permite que ele passe uma prova para ver se ele está contrito, se ele vai continuar no barco ou se ele vai pular do barco. Muitos não estão preparados para a prova e aí larga o Senhor. Aí às vezes quando ele acha que ele está exatamente no bem bom, ele está cada vez perecendo e indo, afundando a mar adentro. 18h44, amanhã, a partir das 17h30, estaremos aqui, abrindo o nosso portão, abrindo o nosso microfone, para nós recebermos mais um mensageiro
Espero que assim ele possa vir até aqui. Pastor, amanhã é o pastor de Planalto Serrano do Bloco B, tá certo? Pastor Reginaldo, nós conversamos ontem às 22h30. Assim é tão gostoso quando alguém está pronto para o chamado. Nós ligamos tarde da noite, exatamente devido aos problemas. Nós estávamos de rádio, a agenda ficou um pouquinho atrasada, mas ligamos tarde da noite. E o pastor Reginaldo nos atendeu muito bem e amanhã estará aqui em nome de Jesus. E o pastor, a porta está aberta para o irmão a hora que o irmão quiser. 18h45, termina a rede, você vai pegar aí o encerramento e voltar à sua programação normal da sua rádio local e também aonde você estiver, pode continuar ouvindo aí o programa de Jesus dentro do nosso momento gospel. 18h46. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.